15. Com base na classificação das lesões por pressão, analise as seguintes características. Perda da espessura total do tecido. Então, perda da espessura total do tecido. Gordura subcutânea visível. Osso, tendão e músculos não expostos, beleza. Presença de esfacelo, mas sem obscurecer a profundidade da perda tecidual. Diante do exposto, assinale a opção que apresenta a categoria / estágio. Uma questão clássica de lesão por pressão, né? Classificação. E ele dá as opções aqui, ele dá algumas características e pede para que você coloque de acordo com a classificação essa lesão. Tá? Então, se ele falou aqui que acontece nessa lesão a perda da espessura total do tecido, mas o osso, o tendão e o músculo não são expostos, então eu posso classificar aqui, se fosse exposto, eu poderia classificar diretamente como estágio 4. Já que ele falou aqui que não é exposto, então eu posso classificar como estágio 3. Tá? Então nas opções aqui eu só tenho a letra D, que é o nosso gabarito, estágio 3, essa classificação. Tá? Próxima questão. Em decorrência de ação tóxica de alguns tipos de veneno ofídico, a rabdomiólise é a manifestação clínica mais evidente da necrose da musculatura esquelética, liberando substâncias para o soro, que posteriormente serão excretadas pela urina. Essa daqui é que deixa aquela urina na cor escura, né? Segundo o Manual de Diagnóstico e Tratamento de Acidentes por Animais Peçonhentos, a esta excreção urinária denomina-se. Então ele está perguntando aqui como é denominado essa excreção. Tá? Lembrando que nesse caso, rabdomiólise, a urina vai ficar bem escura. Né? Então nesse caso aqui ele vai ser tenictúria, piúria, repus, hematúria, sangue, glicose, mioglobina aqui. Então seria letra E o nosso gabarito. Próxima questão. De acordo com Potter, com relação à administração de alimentação através de sonda nasoenteral de pequeno calibre, essa é a opção correta. Então ele que fala sobre a sonda e ele quer a opção correta. A fórmula fria não provoca cólicas. Já está errado isso aqui. Não se deve administrar a fórmula em temperatura ambiente. Não se deve. Está errado, se deve. Não é necessário o uso de técnica séptica para manipular os componentes do sistema de alimentação. Não é necessário. Deve-se manter a cabeceira a 0 grau. Não. Deve-se verificar o volume residual gástrico antes de cada alimentação intermitente a cada 4 a 6 horas. Correto, letra E. Próxima questão. 18. De acordo com o caderno de atenção básica, como são denominadas as escutas irreais em terceira pessoa que comentam atos de pessoas geralmente muito assustadores e com pouca relação com os acontecimentos recentes? Nesse caso aqui, escuta irreais em terceira pessoa, alucinações, letra B. 19. Assinale a opção que apresenta os 4 P's, como são conhecidos sinais e sintomas característicos que levantam suspeita de diabetes mellitus. Os 4 P's: piúria, polidipsia, polifagia, perda inexplicada de peso. Piúria, palidez, polifagia e perda de memória. Perda de memória? Piúria, palidez, prurido. Piúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada. Poliúria, polidipsia, polifagia e perda inexplicada. Nesse caso aqui seria letra E, o nosso gabarito. Próxima questão. 20 foi anulada. Próxima questão. De acordo com Potter, as intervenções de enfermagem para pacientes que estão imóveis ou têm fatores de risco para lesão por pressão, outra de lesão por pressão, né? Concentram-se na prevenção. Beleza. Assim, das medidas básicas para prevenir as lesões, assinale a opção incorreta. Então ele pede aqui uma opção incorreta que não se aplica aí na prevenção de lesão por pressão. Então vamos lá. Letra A. Deve-se realizar a mudança de decúbito a cada 2 horas e, quando necessário, reposicionar o paciente no leito usando um lençol de transferência. Parece correto. Deve-se manter a pele seca e livre de maceração.
Parece correta. Após cada evacuação, deve-se limpar a área e proteger a pele com pomada de barreira contra a umidade. Sim, para pacientes com indicação, deve-se posicionar o paciente com giro lateral de 30 graus e limitar a elevação do cabeceiro. Letra E. Durante as mudanças de decúbito, deve-se arrastar o paciente no leito para evitar as lesões de cisalhamento. Durante as mudanças de decúbito, deve-se arrastar o paciente no leito para evitar essas lesões de cisalhamento e atrito. Contrário, né? Vou arrastar o paciente. Então a incorreta aqui é a letra E. Pessoal, só tem cuidado na questão quando ele vem incorreta, né? Porque a primeira aqui, quando você ali na prova, na hora, você acaba vendo letra A, ela tá correta e acaba marcando, e não é assim, tá? Lê direitinho, lê com calma, vê que é incorreta e procura lá, lê todas as opções, né? Procura a correta, a incorreta. Então, próxima questão. Que 2. Durante a passagem de plantão, o técnico de enfermagem informou os sinais vitais de 5 dos seus pacientes internados na enfermaria de um hospital. Beleza. Analise as opções a seguir e assinale aquela que apresenta o paciente que deverá ser avaliado primeiro. Então ele vai dar as opções aqui e vai querer que você indique o mais grave. Seria essa. Então, letra A. Idosa, 78 anos, em pós-operatório de cirurgia de quadril. Frequência respiratória de 14. Tá normal. Pressão arterial 138 por 88. Também considerado normal, né? B. Idoso, 64 anos, internado com diagnóstico de AVC isquêmico, né? Existe o hemorrágico e o isquêmico. O isquêmico é na maioria dos casos, né? Mais de 80% acontece AVC isquêmico. E graças a Deus, né? Porque o isquêmico, ele normalmente ele tem um prognóstico melhor. Temperatura de 37 graus, normal. Frequência cardíaca de 80, parece normal. C. Mulher, 55 anos, internada com diagnóstico de pneumonia, tá? Frequência respiratória 28, tá? Elevada, né? E saturação 88. Aqui já tá, esse paciente aqui já tá, até agora, né? Seria a primeira a ser avaliada. D. Homem, 75 anos, internado por úlcera venosa por diabetes, frequência cardíaca de 82, tá dentro do padrão. Temperatura de 37, também dentro do padrão. Idoso, 85 anos, internado por infecção de trato urinário e pneumonia. Frequência respiratória de 16. Pressão arterial de 13 por 8, né? 130 por 80. Também parece normal. Saturação 96. Então aqui, desses casos aqui requer avaliação primária, né, que seja avaliada primeiro. Seria mais grave desse plantão, seria a letra C, né? Então nosso gabarito, letra C. Uma mulher, 55 anos, internada com diagnóstico de pneumonia, frequência respiratória de 28, né, tá acima do normal. Coloca o normal ali entre 12 e 20 incursões por minuto, e saturação 88, né? Então tá abaixo aí do ideal, que seria acima dos 96% de saturação, tá? Então nesse caso aqui, letra C é o nosso gabarito. Próxima questão. Segundo Limba e Matão, sobre a dequitação, é correto afirmar: dequitação é uma das etapas ali do parto normal, né? Dequitação inicia com a dilatação completa, terminando com a expulsão do feto. Corresponde à primeira hora após a expulsão da placenta. Corresponde ao terceiro período do parto. Segue-se a expulsão do feto, indo até a expulsão completa da placenta e das membranas. Parece a correta. Considerando o primeiro período, não corresponde. Então, letra C seria o nosso gabarito. Essa parte de equitação seria uma das partes aí do parto normal, tá? Então, letra C seria o nosso gabarito. Próxima questão. 24. O médico prescreveu cetoprofeno 100 mg, tá? Diluído em 100 ml de soro fisiológico para infundir em 20 minutos.
em um paciente com queixa de dor lombar. Beleza, então ele deu aqui o volume e o tempo. Com base nas informações apresentadas, calcule quantas gotas por minuto. Então ele fala gotas, é macrogotas. Serão necessárias para administrar o medicamento e assinar a opção correta. Então aqui é fórmulas. Então vamos lá, ele deu o volume total de 100 ml. E ele deu aqui o tempo em minutos de 20 minutos. Então ele quer gotas, né? Então eu posso colocar aqui o macro gotas, né? Então macro, a fórmula é volume, que é o volume total, vezes 20 sobre tempo. Então aqui o V é de volume total, o 20 já é da fórmula e o T é o tempo, nesse caso em minutos nessa fórmula aqui, tá? Então o volume é 100 vezes 20, que é da fórmula, tempo 20 também. Então eu posso cortar aqui 20 com 20, se eu quiser, tá? Eu posso fazer isso, poderia cortar só o zero, depois dividir, mas eu posso cortar o 20 com 20, vai sobrar 100. Então, nesse caso aqui seria 100 gotas por minuto, no nosso gabarito. Nesse caso aqui, letra B. Próxima questão.